gostaria de falar sobre pessoa espiritual, ou sobre pessoas espirituais. Não me levem a mal, eu não vou começar lendo a Bíblia, como é de costume de todo pregador. Parece que o pregador, se ele não abrir a Bíblia antes, não tem mensagem, mas a Bíblia vai ser aberta no final, apesar de que nós vamos falar muito sobre ela durante a mensagem. Então, eu gostaria de falar sobre isso, sobre pessoas espirituais. Pessoas espirituais. E que implicações essa realidade tem para a vida da igreja hoje? Existem implicações, existem consequências. Para pessoas que têm essa perspectiva, que têm essa consciência, que percebem essa realidade. Não, eu gostaria, ou eu almejo, não quero só admirar, mas quero fazer parte desse meio, desse núcleo de pessoas que são espirituais, tá bem? Pessoas espirituais. E antes de falar de pessoas espirituais, eu vou tentar responder o que é uma pessoa espiritual aqui, né? Essa vai ser uma tentativa. Então, eu elenquei aqui, pessoa espiritual é alguém para quem Deus é uma realidade. Então, uma pessoa que diz ser espiritual ou busca ser espiritual, ela percebe Deus como uma realidade. Deus existe. Deus é real. Deus não é apenas fruto da nossa imaginação, como o Saci Pererê, como a Branca de Neve e os 7 Anões. Agora, com os meus 2 filhos, eu preciso fazer essas distinções lá em casa. Então, Deus não está nessa categoria de personagens inexistentes, criados pela nossa imaginação. Então, uma pessoa espiritual compreende Deus como uma realidade, mas não uma realidade apenas de crença. Eu sei que Deus existe, mas de relacionamento. Eu sei que Ele existe e eu me comunico com Ele. Eu me interajo com Ele, eu converso com Ele, eu tenho discussões com Ele. A gente troca ideias e, se preciso for, até farpas. Então, Deus é uma realidade que eu experimento, não apenas creio. Ou seja, Deus não é um artigo de fé, mas é alguém factível, existente, que se relaciona, que se comunica, que faz parte da realidade de todas as coisas. E aqui eu coloco de todas as coisas. Deus faz parte da realidade de todas as coisas. Não é apenas de nós, seres humanos. É de tudo. É de todo o universo. Ou dos universos, como os físicos gostam de falar sobre os multiversos. Se tiver mesmo vários universos, Deus faz parte de toda essa realidade. Tá bem? Pessoas espirituais pensam assim, conhecem, discernem e sabem que isso é verdade. Pessoas espirituais são conhecidas em toda a Bíblia e em todas as culturas. Em toda a Bíblia e em todas as culturas. São pessoas que têm experiências subjetivas vívidas e frequentes de outro nível ou dimensão da realidade. Pessoas espirituais percebem clara e nitidamente que toda a terra é vista como repleta pela glória de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Essa é a visão que Isaías tem, o profeta, que era um homem espiritual, entendeu e viu toda a terra, ou seja, toda a parte material ou imaterial
está cheia da glória de Deus. Onde glória quer dizer o quê? Quer dizer uma presença radiante. Deus estar presente de forma radiante, de forma poderosa, de forma grande, em todos os lugares. Deus estar presente em todos os lugares. O judaísmo tem o seu próprio fluxo de pessoas espirituais. Por exemplo, Abraão e Jacó, que tiveram visões de Deus e outras experiências para além da normalidade, as experiências para além da normalidade. Moisés era uma pessoa espiritual por excelência. Como ele subiu numa montanha para falar com Deus. Olha só, esperem aí que eu vou falar com Javé. Gente, é muita consciência da existência de Deus. Esperem, fique aí que eu vou trocar uma palavra. Espera que eu vou conversar com um homem. E aí ele sobe na montanha. E ele conversa com o homem. E aí ele desce. E quando ele desce, a sua face está resplandecendo. E aí precisa colocar um véu, porque está difícil de enxergar a face de Moisés. Isso é uma pessoa espiritual, que conversa, que dialoga com o Senhor. Ele conhecia Deus tete a tete, face a face. Conversava com Deus como eu estou conversando com vocês agora. Essa é a realidade. A gente precisa entender isso. O nosso diálogo é igual assim, do jeito que eu estou conversando com vocês, do jeito que vocês estão me ouvindo, Moisés estava conversando com Deus. Abraão, o próprio Jacó, o próprio Isaías, que eu citei agora. Agora, indo para o Novo Testamento, o fariseu Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, tem uma experiência no Espírito. E o texto bíblico narra que ele teve uma visão na estrada de Damasco. Ele viu uma luz e ele ouviu uma voz. E aquela luz o cegou. Na verdade, só mostrou que ele já estava cego, porque ele estava perseguindo Deus. Na verdade, Saulo nunca enxergou de verdade. Ele nunca viu a luz verdadeira. Então, quando ele tem a experiência da luz verdadeira, ele fica cego. Quem é? Sou eu, a quem você persegue. És tu, Senhor. Então, essa é a experiência que ele tem, viva. E ele tem várias outras experiências, inclusive de experiências de viagens até o terceiro céu. Eu não sabia nem que tinha um segundo. Não sabia nem que tinha um segundo, tem o terceiro. E ele diz que experimentou coisas inefáveis, que não pode ser colocadas em palavras, porque as palavras não dão conta de explicar essas coisas inefáveis. Terrível isso. Né? Ele teve a experiência, mas ele não tinha palavras, habilidades cognitivas, linguísticas, para explicar o que ele viu. Nessa viagem. Nós também já passamos ou podemos passar por essas experiências também. Isso não como eu diria, isso não é privilégio só desses autores bíblicos, tá bem? Esses autores bíblicos são referências para nós. E se a gente puder sentar com cada um aqui, cada um vai poder me dizer uma experiência dessa natureza. Cada um vai poder testemunhar uma experiência dessa natureza. Eu me lembro que no ano passado eu estava fazendo uma viagem ainda na África do Sul. A gente estava indo de uma província para outra.
e era uma viagem de carro, e o carro cheio, nós conversando ali, 2 famílias, até que eu avistei uma plantação de soja. E eu não sei quem já assistiu aqui o filme O Gladiador, no final, quando ele passa a mão pela plantação assim, e era mais ou menos aquele tipo de plantação, e eu via aquela plantação, e aquela plantação se mexia de uma forma impressionante. Mas a minha razão dizia que ela se mexia porque o vento fazia com que ela se mexesse. Mas naquele momento eu percebi que não era só o vento que estava fazendo aquilo. Eu já vi, já passei por várias plantações, mas naquele momento eu percebi claramente que não era só o vento que estava mexendo naquela plantação. E é como se eu percebesse ou entendesse que a glória de Deus se manifestava naquele lugar. Ou a glória de Deus sendo manifestada sempre, em todo lugar e em toda hora, mas naquele momento, Deus me permitiu que eu percebesse aquela glória, aquela presença. E eu só pude glorificar a Deus. Eu só pude agradecer a Deus. Senhor, eu estou aqui percebendo, eu estou vendo com os meus próprios olhos a tua presença nessa plantação. Então, essas são realidades, e eu poderia contar inúmeras para vocês. Inúmeras. Por quê? Porque Deus é real. Deus é real, eu repito, Deus é real. Deus não é apenas um artigo de fé. Deus é uma pessoa que se relaciona, que se comunica, que se revela. Naquele momento eu senti Deus se revelando para mim. E eu me sinto muito seguro em contar esse testemunho para vocês hoje, para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Não na perspectiva de acreditar em Deus apenas, mas de buscar esse Deus para se relacionar com Ele. Já viram aquela pessoa que gosta tanto de você e diz assim, vamos ser amigos? Uma vez chegou alguém, vamos ser amigos? Eu não sei se a amizade é assim, né? Para mim, a amizade meio que acontece assim. Mas hoje eu estou dizendo assim, vamos correr atrás de Deus e pedir para Ele ser nosso amigo e a gente ser amigo dEle. Por quê? Porque a amizade ela só é construída com a relação. Eu não posso dizer que eu sou amigo de alguém se eu nunca convivi com aquela pessoa. Então, a amizade é convivência. É investimento de tempo e, às vezes, de recurso, financeiro ou não, mas é investimento. Então, a gente precisa buscar essa pessoa que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, para a gente se relacionar com ela. Além dessas pessoas espirituais que eu acabo de citar, existiu a maior delas. Quem? Jesus. Jesus foi a maior pessoa espiritual que passou pela terra. Talvez o fato mais importante a respeito de Jesus é que ele foi uma pessoa espiritual, um mediador de Deus. Ele teve visões, logo no seu batismo ele tem uma visão, quando ele sobe ao monte para orar também com os seus melhores amigos, os 3, ele também tem uma outra visão. Ele orava constantemente, ele jejuava com muita frequência, ele curava. Olha que homem espiritual. Mediador de Deus, ele curava o cego, o aleijado, o leproso, ele curava.
a mulher possessa, cheia de espíritos imundos, sendo dominada, tendo uma vida aprisionada, se cortando. Os demônios saíam. Ele expelia demônios, ele expulsava os demônios saíam. E as pessoas eram libertas, salvas. Ele esbanjava sabedoria em debates. Esbanjava sabedoria. É o homem mais sábio que passou por essa terra também. Esbanjava ensinamentos. E depois de 2000 anos estamos aqui. Me lembro de um teólogo que eu estava lendo, que foi escrever um livro sobre Jesus e ficou um tempo numa biblioteca. Só nessa biblioteca tinha 20 prateleiras só sobre Jesus. 20 prateleiras de livros só sobre Jesus. A gente não consegue contar quantos livros já foram escritos sobre Jesus. Não consegue. Esse era um homem espiritual por excelência. Mas uma característica marcante de Jesus era a sua intimidade com Deus. Enquanto o judeu ou o judaísmo não poderia pronunciar a palavra Deus, é como se Jesus dissesse assim: espera aí, chama ele de Abba, chama ele de pai, chama ele de Deus, chama ele de papai. Isso é um escândalo na cabeça de alguém com tamanha reverência, de chamar. Eu me lembro que para conversar com o meu pai, eu tinha que falar Senhor. Então, o pronome de tratamento era Senhor, no máximo você. Se eu falasse tu... E aí, meu pai era analfabeto, ele não entendia essa questão, mas para tu é como se eu estivesse me referindo a um cachorro. Então ele falava: tu não, moleque, tu é cachorro, é Senhor. E agora, adulto, eu entendo a reverência dele. Mas Jesus chega para Deus, para o Criador de todas as coisas, e fala papai. Olha o grau de intimidade, o grau de relacionamento, o grau de tratamento. Papai, Abba, paizinho querido. Esse é o grau de relacionamento que Jesus nos ensinou a termos com Deus, com o papai. Né? Então, ele trabalha dessa forma, ele vive dessa forma para nos ensinar a tratarmos esse Deus Criador como nosso Pai, como alguém que se relaciona, como alguém que se comunica, como alguém que se revela. Então, não tenha medo de se aproximar de Deus, porque Ele está te convidando para você se aproximar. Venha, chegue mais perto, converse comigo do que é que você está precisando. Deus nos convida a sermos esse tipo de pessoa, pessoas espirituais, que querem se relacionar, não apenas sabem que Deus existe, mas que buscam se relacionar com Ele. E a cada tempo que se passa, mais a nossa relação se estreita, mais a nossa intimidade é afinada, cresce, e mais de Deus a gente descobre, e mais da gente a gente descobre, e a coisa vai ficando melhor, e a relação vai crescendo, e essa paixão vai crescendo, e isso vai vazando pelas laterais, e as outras pessoas vão sendo influenciadas por isso também. Eu quero falar sobre pessoas espirituais. E quero convidar, fazer um convite.
da parte do Senhor para que a gente se torne como essas pessoas. A compreensão de Jesus como uma pessoa espiritual sugere que Jesus não era simplesmente uma pessoa que acreditava fortemente em Deus, mas de alguém que conhecia e experienciava Deus. O texto lucano registra o que Jesus tinha sobre ele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha que coisa mais linda. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu estou revestido da autoridade. Então, eu estou vestido com as minhas roupas materiais, mas existe uma vestimenta maior que tudo isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E é exclusivo para Jesus? Não, ele é o ápice dessa experiência. Mas o convite dele é que esse Espírito esteja também sobre nós. Esperem, discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou trazer um Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. Vocês não deverão se sentir órfãos. Eu trarei, o Pai enviará um Consolador. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Esse entendimento de Jesus como uma pessoa espiritual tem profundas implicações para a vida da igreja hoje. Aqui eu entro e vou falar de pelo menos 2 implicações que esse entendimento de Jesus como uma pessoa espiritual tem para a igreja de hoje. E a primeira implicação tem a ver com a forma como pensamos em Deus. Tem a ver com a forma como pensamos em Deus. O entendimento moderno mais comum de Deus na igreja, bem como em nossa cultura, concebe um Deus sobrenatural, ou seja, um Deus lá fora. A nossa cultura, que é racional, muito racional, intelectualizada, percebe, inclusive na igreja, um Deus lá fora, que criou o mundo há muito tempo, que estabeleceu leis naturais como uma forma de dar ordem a tudo isso, mas que não tem muito a ver com isso. Então, onde está Deus? Deus está lá, sentado num trono. E onde é isso? É muito distante. Mas ele não interfere aqui? Às vezes ele interfere. Às vezes ele chega e mexe em alguma coisa. Mas não é de mexer muito, não. Mas a Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória, ou seja, da sua presença. Não existe possibilidade de Deus estar só num lugar. Se eu vou até o profundo do mar, lá Deus está. Se eu vou lá no abismo, lá Deus está. Se eu vou nos céus, lá Deus está. Onde quer que eu queira ir, lá Deus está. Então, essa é a compreensão do homem moderno. Mas a compreensão verdadeira é que Deus está em todos os lugares. Não é um Deus que não está por aqui. Pelo contrário, é um Deus que está sempre por aqui, que não está separado. Ele está no mundo, cuidando das pessoas, vivendo com as pessoas. Mas a gente precisa abrir esses olhos. Os olhos que Paulo abriu novamente quando Nicodemos impôs as mãos sobre ele, e aí ele agora tornou a enxergar, agora ele enxerga uma outra realidade, agora ele deixa de perseguir e passa a ser um perseguido. Ele agora deixa de falar mal dos cristãos e passa a ser um cristão. Ele deixa de brigar com Deus e agora ele briga por Deus. Ele luta com as suas armas espirituais, não são com armas
materiais, tá bem? São armas espirituais. Para quê? Para que o nome de Cristo seja conhecido. Porque ele era e é uma pessoa espiritual. Então, essa imagem de Deus que acompanha o entendimento de Jesus como uma pessoa espiritual é muito diferente. Então, em vez de ser um artigo de fé, Deus se torna uma realidade que pode ser experimentada. Então, a tradição judaica, na qual Jesus se destacou, fala de pessoas que conheciam Deus. Deus pode e deve ser conhecido de forma direta e íntima, não simplesmente como uma crença. Deus é alguém sempre presente, que está em tudo e ao nosso redor. Em Atos 17, 28, palavras do apóstolo Paulo, diz que é somente nele que temos vida. Então, se temos vida, é porque nós estamos enxertados neste Deus. Uma pessoa não pode sobreviver sem estar enxertado neste Deus. Como uma fruta que apodrece se não estiver lá na árvore. A manga, ela precisa estar enxertada, ela precisa estar ligada. É somente nele que temos vida, é somente nele que nos movemos, é somente nele que existimos. Então, essa é a primeira implicação para a igreja de hoje. Tem a ver como pensamos em Deus, não esse Deus distante, longe de barba branca, mas esse Deus vivo, presente, que se relaciona e que convida a sua igreja a se relacionar com ele. Por último, a segunda implicação, ela tem a ver com a forma como pensamos nossa missão. Jesus era uma pessoa espiritual, era um mediador de Deus, portanto, a exemplo dele e amando dele, precisamos assumir e encarnar essas características também. O desafio é que nós também nos tornemos pessoas espirituais. Jesus mediava Deus. Eu vou colocar uma expressão forte aqui, que talvez possa soar de forma negativa, mas eu vou dizer, hoje essas pessoas espirituais que mediam Deus devem ser nós. Como que a gente vai fazer isso? Levando alguém até Deus. Então, quando a gente fala do amor de Deus para aquela pessoa e fala da existência de Deus, fala que Deus se revela, nós estamos levando essa pessoa até Deus. Olha, eu conheço alguém que é gente boa, que eu acho que você deveria fazer uma amizade com ele, acho que você deveria conhecê-lo. A gente não faz isso? Tem pessoas que a gente gosta tanto que quer levar outras pessoas para essas amizades. É assim que a gente faz. Então, a gente mediou ali, a relação. Então, essa é a missão da igreja. Levar Deus para essas pessoas que desconhecem esse Deus. Essa é a nossa missão. A pessoa espiritual tem como missão ser mediadora de Deus, no sentido de apresentá-lo ao seu próximo, esclarecendo quem realmente ele é, ensinando ao próximo que essa pessoa não é apenas para ser crida, como um artigo de fé, mas principalmente experimentada. Uma coisa é você crer numa pessoa, outra coisa é você se relacionar com ela. Tá? Outras vezes, a pessoa espiritual mediu o poder de Deus na forma de curas ou exorcismos. Então, eu estava dando aula em São João da Aliança semana passada, eu conversando com os alunos, alguns pastores, e quantos testemunhos de exorcismos. A gente ficou o intervalo inteiro contando história de pessoas sendo acordadas de madrugada para expulsar demônios de pessoas possessas. Então, essa pessoa está mediando Deus, sendo usada por Deus para libertar alguém.
Então, até hoje existem demônios, tá, que oprimem a vida das pessoas. A gente evita de falar muito disso por conta de uma teologia que a gente chama de teologia da prosperidade, que faz um terror, mas o fato é que demônios existem. O fato é que o mal também existe. E nós somos convidados ou convocados para lutar contra o mal. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Então, hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu fiquei pensando na minha experiência que eu tive 3 dias antes da minha viagem, 4 dias antes. Minha passagem estava comprada e o meu visto deu problema. Eu ia viajar na segunda de manhã e na quinta-feira o visto ainda não tinha chegado. E eu me lembro que eu estava caminhando ali, eu encostei a minha cabeça na parede e falei assim: Senhor, me socorre. Essa foi a minha oração. Senhor, me socorre. É o que saiu. E aí eu estava lanchando no meu serviço na quinta-feira. E aí terminei de lanchar, passei, um amigo me viu meio cabisbaixo, falou: Elton, vem cá. Aí eu fui, eu nem ia conversar com ele, ele falou assim: Elton, o que você tem? E a viagem, como é que tá? Eu falei: Claudinho, a viagem está complicada porque o visto ainda não saiu. Aí ele: Elton, mas eu tenho um irmão que trabalha lá na embaixada. Na embaixada da África do Sul? Aí ele falou: eu disse, né? E aí ele pegou e falou assim: tu sabe disso, eu já disse isso para você várias vezes, só que eu não me lembrava. E aí ele: não, peraí que eu vou ligar lá para ver o que aconteceu. O fato é que ele ligou, conversou com a pessoa, explicou a situação, e aí a pessoa me ligou novamente, teve uma demanda que ela tinha me pedido, mas não tinha me avisado, eu atendi a demanda, e aí eu peguei e falei assim: posso ir buscar o visto amanhã? Não, amanhã não, porque amanhã não vai dar, na sexta. E aí eu já fiquei desesperado. Ele falou: vai pegar o visto quando? O seu voo é que horas? 10 horas da manhã. Eu falei: não. Aí a pessoa fala assim: não, vem pegar o visto aqui 8 horas da manhã. O voo era 10, irmãos. O voo era 10. Aí eu: meu Jesus em Cristina, né? Tá bem. Aí a Kelly foi, pastor José Carlos levou a Kelly, acordei 5 horas da manhã, levei as malas, tudinho. Aí fui para a embaixada para pegar os vistos, e a Kelly já lá no aeroporto, porque eu só ia levar os vistos para viajar, tudo bem. E aí passei lá mais ou menos até 8h30, foi 8h30, porque eu tinha que chegar no aeroporto até 9h30, não, 9h20, 9h10 mais ou menos. E aí vem os 4 vistos, e eu vibrando, e a moça fala assim: confere aí. Aí eu fui conferir rapidinho, deve estar certo. Aí o último visto, que era o visto do Heitor, estava errado. E aí vai lá e conserta o visto. Eu cheguei lá nos 45 minutos. O fato é, eu fiz uma oração lá atrás. Deus, me socorre. E Ele me socorreu. Eu estava pensando lá em casa essa experiência de a gente orar e Deus socorrer. Mas tem vezes que é diferente. Tem vezes que é Deus que vai chegar para a gente socorrer. Já pensaram nisso? Eu pensei nisso assim, às vezes a gente ora para Deus, mas tem vezes que parece que é Deus que está orando por nós. A nós, melhor dizendo. E quando eu cheguei na África para estudar. Meu compromisso era para estudar. Mas quando chegou lá, é como se Deus chegasse para mim e falasse assim: agora sou eu que estou precisando de você. Tem uma obra lá ali na favela, tem uns missionários que estão precisando de ajuda, já estão lá há muito tempo sem receberem ajuda. E aí? Vai me ajudar?
Senhor, eu vim para cá para estudar, né? Mas aí no outro dia, o que aconteceu? Eu estava lá na favela trabalhando. Deus me pediu para eu ajudar. Então, nosso senso de missão não é só orar para recebermos, mas é ouvirmos Deus quando Ele quer que a gente sirva. Claudinho, meu grande amigo, me ajudou. Não sei o que eu posso fazer por ele, mas em contrapartida, Deus me cobrou para que eu pudesse ajudar. E a nossa relação é essa. Deus te ajuda, mas você também precisa ajudá-lo. Entende? Tem uma demanda grande aí para Deus resolver no mundo, irmãos. A demanda é grande. E Ele conta com quem? É com a sua igreja. Quem foi que Ele preparou? Foi a sua igreja. Quem é que vai ajudar? Quem são os braços de Deus? Quem são os olhos de Deus? Quem é a boca de Deus? É a sua igreja. Então, isso requer de nós esse senso de responsabilidade, de missão. Ele quebra nosso galho, a gente quebra o galho dele. As pessoas quebram o nosso galho, a gente quebra o galho das pessoas. Isso é o quê? Cumplicidade. Cumplicidade. Nosso problema é que a gente é muito individualista e egoísta. A gente só ora pedindo e esperando vir a bênção. A bênção vem. Mas Jesus nos convida para sermos amigos dele. Oh, que legal ser amigo de Jesus. E aí Jesus explica: quem são meus amigos? São aqueles que fazem a minha vontade. São aqueles que fazem a minha vontade. Esses são meus amigos. Então, o que é que o Senhor está te pedindo nesses últimos tempos? O que é que está gritando no seu coração aí? José, quebra meu galho, José. Maria, eu já falei para você cuidar daquela pessoa. Fernanda, eu pedi para você fazer aquilo. Estou precisando de você. Até quando Deus vai insistir com aquilo que Ele está pedindo, insistindo para a gente fazer? Então, essa relação, ela é de duas vias, né? Ela vai e volta. Esse é o Deus que nós servimos. Então, vamos continuar orando. Vamos buscar sermos pessoas espirituais, nesse sentido de que temos alguém que está a todo tempo conosco, se comunicando, se revelando a nós. Mas este amigo, ele também pede favores, tá? E o interessante é que um amigo de verdade, ele vai pedir um favor que é possível, tá bem? O amigo de verdade não vai colocar você numa enrascada. Ele vai pedir um favor que é possível você fazer. Então, Deus, o nosso melhor amigo, maior amigo, quando Ele nos pede alguma coisa, Ele vai nos pedir aquilo que é possível. Aquilo que está ao nosso alcance. Eu lido com aconselhamento toda semana. Toda semana eu tenho pessoas para aconselhar. E a frase que eu mais ouço dessas pessoas é obrigado. E eu fico feliz por receber, né, esse agradecimento, mas ao mesmo tempo eu sei que essas pessoas que estão sendo aconselhadas, foi meu papai que pediu para eu resolver, ajudar.
Então, todo mundo que chega até mim, e quando eu consigo discernir isso, eu já falo, opa, essa pessoa aí, Deus está pedindo para eu cuidar. E não é um fardo. É alegria. Por quê? Porque eu estou quebrando o galho, estou usando uma linguagem bem popular, tá bom, irmãos? Estou quebrando o galho de Deus, porque Deus já quebrou meu galho tantas vezes. Estou quebrando o galho do meu irmão. E às vezes meu irmão fica, pô, será que eu posso fazer? Você não pode fazer nada, faz pelo outro. Quebra o galho de outro. Cuida de outro. Ouça Deus. Deus está falando a todo momento para a gente cuidar de pessoas. Tá? E são poucas, não são muitas. Deus cuidou talvez de umas 20, 30 pessoas ali na pessoa de Jesus, né? Seus discípulos, suas discípulas. Ele cuidou de poucos, ensinou poucos, né? Tinha aquela multidão que ele ensinava, mas comia ali o arroz com feijão, era com poucos. Então, não é uma exigência terrível, não, é uma exigência que é possível. Tá? Então, abra seus olhos, seus ouvidos, para que a gente viva essa realidade. Deus presente, se relacionando com a gente, e esse senso de missão. A gente diante dele, falando do amor dele para essas pessoas que estão precisando demais, demais. Gênesis 28, 10. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 13 e depois vamos pular para o 16 e 17. Gênesis 28, você que está em casa, se não puder abrir sua Bíblia, ouça com atenção essa experiência de Jacó. Versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis diz assim: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Uma escada posta da terra que chegava ao céu. Uma ligação, né? Ou seja, você tem livre acesso. Cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Versículo 16. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Deus está neste lugar. E muitas vezes a gente se esquece disso. Deus está na terra, conosco. Em nós. Não é só conosco, é em nós. Saiba disso. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. A terra é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, nós temos livre acesso. É o que o versículo termina dizendo: esta é a porta dos céus.